E se tudo que você conhece como vida for apenas a superfície? E se a morte, esse limite inquestionável, não for o fim, mas uma ilusão? E se neste exato momento existirem milhares de versões de você, vivendo, morrendo e renascendo em realidades paralelas que dançam fora da sua percepção? A ciência moderna, com suas equações frias, está começando a esbarrar nas mesmas verdades que místicos antigos já proclamavam. E entre as linhas da física quântica, há um sussurro vindo do infinito. Você não é um corpo que vive. Você é uma consciência que se desdobra. E quando você treina com presença, você não está só moldando músculos. Está ativando esse campo invisível que conecta o físico ao eterno. Hoje vamos atravessar os véus e descobrir que talvez a morte seja apenas uma mudança de fase, como a água que vira vapor, mas jamais deixa de ser água. A tapeçaria infinita, ramos da existência. Tudo começa com uma ideia perturbadora. E se o universo nunca escolhesse um único caminho? Em 1957, o físico Hugh Everett III propôs a interpretação de muitos mundos. Ele não queria apenas resolver um problema teórico, ele estava reimaginando a própria natureza da realidade. Segundo Everett, a cada decisão quântica, o universo não escolhe, ele se divide, como um rio que se bifurca infinitamente. Você atravessa a rua, e há um universo em que tropeça, outro em que não, um em que nasce, outro em que nunca existiu. Esse conceito não é ficção científica, é matemática pura. A equação de Schrödinger, que rege o comportamento das partículas, não colapsa, ela se desdobra. Não estamos falando de uma metáfora, estamos dizendo que você pode estar vivendo em apenas uma versão entre bilhões de realidades paralelas, todas nascidas de escolhas, eventos quânticos e vibrações de intenção. Entre a vida e a morte, a imortalidade quântica. Agora imagine, se há um universo onde você morre, também há outro onde você sobrevive. Esse é o cerne do conceito de imortalidade quântica. Se a sua consciência navega apenas pela continuidade, então ela nunca encontrará o fim. Ela pula como um salto entre galhos invisíveis da árvore cósmica para a realidade onde você segue vivo. Um acidente de carro, um diagnóstico terminal, uma queda fatal. Num mundo você parte, mas no outro você continua. E talvez seja por isso que às vezes sentimos que escapamos por pouco, que sobrevivemos a algo improvável. Essa teoria não diz que você será imortal no corpo, mas que a sua percepção, sua essência, nunca cessa. Ela apenas muda de linha, de cenário, de fase. Assim como no treino, cada falha é um portal, cada dor, um renascimento. O treino como colapso da onda. O famoso experimento da dupla fenda revelou algo que ainda assombra os físicos. Uma partícula age como onda até que é observada. Ao ser medida, ela colapsa em um único ponto. Mas o que causa esse colapso? A consciência? A ciência tradicional dirá, não, é o aparelho de medição. Mas os antigos sábios diriam outra coisa, é a intenção, a presença, a atenção. No momento em que você observa com intenção, a realidade responde. Isso vale para partículas e vale para a sua vida. Na musculação consciente, cada repetição feita com presença não é só um ato físico, é um gesto de colapso intencional da onda. Você molda o invisível em algo tangível. Você transforma a vibração em músculo, potencial em presença. Não estamos falando apenas de ciência, estamos falando de magia aplicada, e ela começa com sua respiração. Os microtúbulos e a memória da alma. Na borda entre a neurociência e a metafísica surge uma teoria ousada.
Orc-Or. Proposta por Sir Roger Penrose e Stuart Hameroff, essa teoria diz que a consciência não é gerada pelo cérebro, mas acessada por ele. Dentro dos seus neurônios existem estruturas chamadas microtúbulos. Segundo Hameroff, são nelas que ocorrem vibrações quânticas que dão origem à consciência. E quando o corpo morre, essa informação, essa vibração, não desaparece. Ela se dispersa no universo, como um campo de dados invisível, como uma alma. Isso ecoa o que o livro tibetano dos mortos já dizia, que a consciência, ao deixar o corpo, entra num estado de transição, o bardo. E ali, ainda vibrando, decide se volta, se funde, se acende. Na Academia da Vida, cada treino pode ser um ritual de lembrança, um chamado para se reconectar com essa memória invisível. O corpo é temporário, mas o que você cultiva dentro dele vibra para sempre. As above, so below. O que está em cima é como o que está embaixo. Essa máxima hermética ecoa pela eternidade. E se o universo for, de fato, uma mente viva? E se a matéria for apenas um reflexo da consciência? O Kybalion, os Upanishads, a Kabbalah e agora a física quântica, a neurociência e a cosmologia moderna. Todas convergem para uma verdade desconcertante. Você cria o mundo que vive, e não apenas com decisões, mas com o seu estado vibracional. Musculação consciente é um laboratório disso, é a filosofia aplicada ao suor. Cada repetição não é só a ação física, é uma intenção que reverbera. Você não está apenas ficando mais forte, você está se sintonizando com realidades onde sua força já existe. O eco da eternidade. Viver é um ato quântico. Agora pare, respire, olhe em volta. Tudo parece normal, mas não se engane. Neste exato momento, o universo está se multiplicando em infinitas versões. E você? Você é o observador, o arquiteto, o viajante interdimensional que finge ser apenas humano. Treinar com consciência é reconhecer isso. É dizer, eu sei que estou em um jogo e escolho jogar desperto. A morte talvez nunca seja o fim, mas a inconsciência, sim, pode ser o verdadeiro esquecimento. Então, treine com presença, com alma, com intenção, porque cada gota de suor pode ser um colapso de realidade. Cada dor bem suportada, uma linha do tempo redesenhada. Cada respiração profunda, um portal aberto para o eterno. Você não é só carne, osso e desejo. Você é uma antena, um campo vibracional, um nó de consciência no grande tecido do cosmos. E se tudo o que existe são possibilidades, a maior delas é essa, viver desperto. A musculação consciente é o treino do corpo, da mente e da alma. É onde o ferro encontra a luz, onde o músculo encontra o espírito e onde o silêncio entre as repetições revela a eternidade. Agora me diga, você está treinando só para viver mais? Ou está treinando para viver acordado nos múltiplos mundos que você mesmo cria? Se você sente que chegou a hora de transformar seu corpo e sua mente, eu te convido a conhecer o audiolivro Manual da Musculação Consciente. Muito mais do que uma rotina de treino, é um ritual de reconexão entre corpo, mente e espírito. Imagine só, aumentar a conexão entre mente e corpo, melhorar sua performance e acelerar os resultados, reduzir o risco de lesões com técnica precisa, transformar cada treino em uma meditação ativa, desenvolver disciplina, presença e autoconhecimento, e despertar sua coragem e sua luz interior. Tudo isso é possível quando você treina com intenção. Acesse o site na bio e desperte agora para a musculação consciente. E se a morte fosse apenas uma curva na estrada da consciência? Neste capítulo, Cosmos atravessa a ponte entre os mundos e descobre um segredo oculto nas entranhas da realidade.
a imortalidade quântica. Entre espelhos vivos, escolhas infinitas e barras de ferro ancestrais, ele desperta para um poder silencioso, aquele que transforma presença em eternidade. E aprende que o corpo, quando treinado com alma, é o portal onde o espírito ancora sua linha do tempo. Livro Nirvana, a busca pelo autoconhecimento. Capítulo: O salto entre mundos. O céu de Almada amanhecia em silêncio, tingido de tons dourados que pareciam escorrer do firmamento, como se o tempo tivesse parado para respirar. Cosmos estava só, mas não solitário. Caminhava por uma planície etérea chamada as Terras do Interstício, onde o chão não era terra nem pedra, mas uma tapeçaria viva de símbolos que se rearranjavam a cada passo. Era como caminhar sobre a memória do universo. Elion, o mestre silencioso que o acompanhara por tantos capítulos de sua jornada, agora observava de longe com os olhos fechados, como quem enxerga melhor por dentro. Chegou a hora, sussurrou o vento. Mas não havia voz. Era um pensamento pulso, um chamado que não vinha de fora, mas de dentro do próprio cosmos. À sua frente uma ponte surgia do nada, feita de luz líquida e silêncios densos, atravessando um abismo sem fundo que separava o mundo da aparência do mundo da essência. No alto, uma inscrição vibrava com letras vivas: aquele que ousar atravessar jamais será o mesmo. Cosmos hesitou. Já havia enfrentado medos, derrotado espectros mentais, mergulhado em desertos de silêncio absoluto. Mas ali, diante do abismo entre os mundos, percebeu que a travessia não era de um lugar para outro, mas de um estado para outro. Seria ele mesmo, o portal? Respirou fundo, não com os pulmões, com a alma, e deu o passo. No exato momento em que pisou na ponte de luz, o mundo começou a se desintegrar como areia levada pelo vento. Imagens da sua infância, escolhas do passado, memórias felizes e culpas escondidas flutuavam ao redor como hologramas de uma vida que ele acreditava ser sua. Mas havia algo estranho. Cada imagem se multiplicava. Uma versão mostrava ele aceitando um convite, outra recusando, uma amando profundamente, outra fugindo do amor. E então ele viu. Existiam infinitos cosmos. Cada escolha, cada respiração, cada pensamento não vivido se ramificava como galhos de uma árvore cósmica sem fim. Ali, na ponte, ele ouviu a voz de Elion, não com os ouvidos, mas com o coração. Você não está apenas vivendo uma vida, Cosmos. Você está navegando por entre infinitas possibilidades. A morte não é o fim, é apenas a ausência de continuidade em uma linha. Mas sua consciência salta. De repente, um estrondo. A ponte começou a ruir atrás dele. Não havia mais volta. Cosmos correu, não com os pés, mas com o espírito. A ponte exigia presença total. Se ele pensasse demais, caía. Se duvidasse, paralisava. O abismo abaixo não era vazio, era potência pura. Era o campo de infinitas realidades esperando ser colapsadas. Era o espaço onde a morte e a vida brincavam de trocar de máscara. Um passo em falso e ele acordaria em outro mundo. Um passo certo e ele despertaria em todos ao mesmo tempo. Mas foi quando desistiu de correr e simplesmente respirou com total atenção que tudo se acalmou. A ponte, agora firme, brilhava sob seus pés. Ele entendeu. O segredo não era correr, era se entregar. Do outro lado da ponte, ele encontrou um templo. Não havia portas, apenas um espelho. E no espelho, viu a si mesmo, morrendo em um acidente, vivendo até os 100 anos, nunca tendo nascido, existindo como raio, como vento, como vibração. Quem sou eu? Ele perguntou, e o espelho respondeu. Você é aquele que observa todas as versões e permanece. Cosmos caiu de joelhos, não de dor, mas de reverência. A compreensão não era lógica, era vivencial. Sua consciência era o eixo, a matéria apenas cenário.
A imortalidade que buscava nunca esteve no corpo, mas na capacidade de estar consciente mesmo quando tudo muda. E ali, ajoelhado diante do espelho que pulsava, viu o símbolo do infinito tatuado em seu peito. Não era tinta, era vibração. Ele era um viajante dos mundos, e sua bússola era a presença. Ao sair do templo, Cosmo se viu em uma clareira. No centro, um círculo de pedras, e no meio delas, uma barra de ferro. Era como uma academia ancestral esculpida entre dimensões. Helion aguardava, desta vez em carne e osso. Agora que você sabe que a realidade se ramifica, precisa aprender a ancorar sua linha de tempo. E isso se faz com o corpo. Cosmos pegou a barra. Era pesada, mas familiar. Como se tivesse esperado por ela a vida inteira. Expirou e levantou. Naquele instante, entendeu o sentido de tudo. Cada repetição era um colapso da onda. Cada movimento, um decreto vibracional. Cada treino, uma escolha de realidade. E a musculação consciente era o tambor que mantinha sua frequência firme na dança dos mundos. Não é sobreviver para sempre, disse Helion sorrindo. É sobreviver como se cada segundo fosse eterno. Parabéns, desperto. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Esse tipo de conteúdo não é para quem ainda está dormindo no piloto automático. É para quem já escutou o chamado e teve coragem de atravessar o espelho. Mas saber sem viver é tipo imaginar que está na academia enquanto come coxinha no sofá. Só pensar no supino não transforma peitoral nenhum, assim como só assistir sobre consciência. Não ativa o superpoder quântico que habita em você. É a prática que ancora a presença. Então, antes de ir embora, faz um treino rápido aí dentro. Ativa a gratidão. Sente ela vibrando. Agradecer é como ajustar a frequência do seu corpo à estação da abundância cósmica. Quando você vibra gratidão, o universo entende que você está pronto para receber. E se você sentiu essa ressonância, já sabe o que fazer. Se inscreve aqui no canal, ativa o despertador do YouTube, aquele sininho simbólico, e continua nessa jornada com a gente. Agora 2 portais vão se abrir aqui na tela. O primeiro te leva direto para o episódio do podcast Pode Despertar, onde a gente mergulha ainda mais fundo na imortalidade quântica. O segundo é o último vídeo postado no canal, mais uma chave para destrancar outras realidades. Mas só clica se estiver mesmo pronto para continuar despertando.